Pronto. Olá, Rafael, tudo bem? Oi, Ângela, tudo bem? Como é que vocês vão por aí? Tudo bem. É uma honra receber o meu grande amigo. Não, a honra é minha, a honra é minha. Então, a gente está aqui para falar um pouquinho da Semana da Dislexia, que é de 4 a 11 de outubro. O Dia da Dislexia é 8 de outubro, então nós estamos fazendo um monte de ações junto com todas as associações do Brasil e do mundo. Então, eu vou me apresentar, acho que todo mundo me conhece, mas a gente tem que fazer bem formal. E depois Tem que você fazer se isso, né? apresenta. Faz parte. Faz parte. Então, eu sou Ângela Nico, fonoaudióloga, psicopedagoga clínica, pesquisadora na USP com o professor Fernando Capovilla. Assim, a gente pesquisa os pacientes disléxicos que a Associação Brasileira de Dislexia, SEDA, avalia. Então, estamos aqui para comemorar a Semana da Dislexia. Agora você, Rafael. Então, eu acho que também muita gente me conhece, mas meu nome é Rafael. Eu estou em Portugal, Lisboa, e, na verdade, a minha primeira formação, eu sou professor do ensino fundamental, e depois eu fui fazendo outras coisas, né? Eu me especializei em mestrado em didática do português, fiz o doutorado em ciências da educação, fiz o pós-doc em ciências da reabilitação, me formei em psicologia, depois em neuropsicologia. Então, dá vontade de dizer, ó, vai lá no site que está lá. Isso. Né? Porque é muita coisa, mas, na verdade, sem presunção nenhuma, obviamente, quem me conhece sabe que eu falo isso sem presunção, é aquilo que eu senti necessidade de fazer ao longo da vida. Na verdade, Ângela, eu nunca fiz nada contrariado. E você me conhece, você sabe que eu sou assim, e muito mais no âmbito profissional. Eu só fiz aquilo que eu sentia necessidade profissionalmente de acrescentar, e então é isso mesmo. Eu sou diretor de uma equipe multidisciplinar, de uma clínica em Lisboa, e pronto, é isso, está apresentado. Como que você veio parar no Brasil? Eu lembro de você no nosso Fui de curso. avião, sabe? Foi um avião, tem um negócio com duas asas e tal, fui de avião. Uau! Mas, assim, foi muita emoção a gente olhar nos participantes. Nossa, tem um aluno que veio de Portugal, de Lisboa. Conta para gente como que foi isso. Realmente eu não sei se é uma questão de coragem, se é aquela resiliência, se é aquela teimosia minha, se é aquela sensação de que nunca nada chega, né? Porque isso é muito do TDAH, é ansioso como eu sou, tem muito esse negócio. Então eu acho que na verdade foi isso, foi eu achar que ainda não era suficiente. Repare que quando eu fui para o Brasil, eu já tinha o meu doutorado feito. Então, eu senti que ainda faltava mais alguma coisa. Quando nós queremos ir para uma área específica, quando você faz uma parte mais acadêmica e mais de investigação, às vezes ela não é suficiente para te dar tudo aquilo que você precisa quando você quer afunilar o que te interessa. E na época eu já andava vendo o vosso curso intensivo já há muito tempo. Eu acho que tinha para aí uns 2 anos que eu olhava para o site todo ano e dizia, é desse ano que eu vou. Mas o dinheiro não dava, né? É esse ano que eu vou. E o dinheiro continuava não dando. Até que houve um ano que eu pensei, vou ficar sem férias. Eu estava dando aula como professor. Eu pensei, vou ficar sem férias e eu vou nas minhas férias, porque felizmente coincidiu, né? As nossas férias aqui, vocês estão a trabalhar e vice-versa. Então, eu decidi comprar uma passagem, reservar um quarto no hotel mais barato que você pode imaginar em São Paulo, mas eu fui assim, com a cara e com a coragem, confesso, fui muito nervoso, porque era todo mundo novo para mim, e acho que eu tinha viajado já 1 ou 2 vezes, mas era em férias, não era assim desse jeito, e eu fui fazer o curso da ABD, eu estive como aluno, como você sabe, e me apaixonei, né? Me apaixonei por vocês, me apaixonei pela postura humanizada do curso, nada tecnocrata, e eu gostei muito da aula, dos professores, e, na verdade, eu senti todos os olhares em cima de mim por eu ser português, na verdade. Isso é facto, né? Tive, inclusive, a Rose, que na época era presidente, que veio falar comigo na sala e eu tinha vontade de entrar e me colocar debaixo de uma mesa, porque eu pensei, meu Deus, isso não está me acontecendo. E foi a partir daí, né? Eu fiz o primeiro curso, depois eu fiz um segundo curso, e eu acho até que eu já contei essa história, e teve um ano que o professor Arita faltou, teve um imprevisto, né? E faltava o professor para dar uma aula.
e a Rose chegou ao pé de mim e falou, ó, como você tem o doutorado, como você já é dessa área, como você já faz formação no seu país, eu estive olhando o seu currículo, o que você acha de você dar essa aula de neuroanatomia? Eu falei, Rose, olha, vou te explicar uma coisa. Eu posso dar aula de tudo, menos de neuroanatomia, porque não vai dar certo, porque não é a minha área. A minha área é neuroaprendizagem. Aí a gente converteu um pouquinho ali a aula, falamos com o resto dos alunos e transformamos um pouquinho a aula que seria de neuroanatomia, transformamos e muito numa aula de neuroaprendizagem. E, Ângela, foi a partir daí, né? Daí eu falar que a ABD é a minha primeira casa no Brasil e que, na verdade, isso eu nunca vou esquecer, porque as minhas oportunidades começaram aí. Claro que eu lutei por elas também, claro que eu fiz depois um Lógico. crescimento pessoal e profissional a partir daí, mas a ABD foi quem me abriu essas portas e serei eternamente grata à ABD e à Rose também. Foi um sucesso essa tua aula, Rafael, um Eu sucesso. acho que sim, né? Eu acho que deu É, certo. deu. Depois o resto veio, né? Rafael, fala um pouquinho, você foi professor, você já Sim. encontrava alunos com dificuldades? Então, essa minha necessidade de aprofundar mais sobre a dislexia aconteceu exatamente porque houve um ano em que eu estava com o Maturo, um grupo, que não era um grupo de alfabetização, era um grupo que já estava no terceiro ano do fundamental, e que eu tinha 8 alunos que eles não estavam alfabetizados. Apesar de eles já terem passado pelo primeiro ano, segundo ano, já estarem no terceiro ano e não estavam alfabetizados. E isso me fazia muita confusão. Ainda que na época eu não soubesse que podia ser uma dislexia, eu comecei a investigar mais, a aprofundar mais. Fiquei muitas horas lendo livros sobre, em biblioteca, inclusive, e foi aí que eu tive necessidade de aprofundar essa questão. Foi exatamente porque eu tive alunos em contexto de sala de aula que não faziam aprendizagem de leitura e escrita. Maravilhoso. Eu acho super importante, né, a gente ter essa experiência na sala de aula, né? E por que você foi atrás? Isso foi maravilhoso, né? Na verdade, eu costumo falar uma coisa, Ângela, eu não me arrependo nada do percurso profissional que eu fiz. Porque, repare, eu comecei pelo contexto de sala de aula. Quando eu hoje falo com professores, com psicólogo, eu consigo me posicionar em contexto de sala de aula, porque eu estive em contexto de sala de aula durante muitos anos. Foram 15 anos, se eu não me engano, 11 anos, não lembro, não sei te falar. Estive em contexto de sala de aula, mas, na verdade, eu posso até te dizer, eu estive desde 94, 90, não, 96 até 2011, acho que foi algo assim desse jeito. Depois eu posso até confirmar com você se foi. Mas foram muitos anos. Então, repare, foram muitos anos. 15 anos, sensivelmente. Então, eu consigo entender esse contexto de sala de aula. E hoje ainda, apesar de não estar em contexto de sala de aula, porque a clínica me absorve uma quantidade de tempo, a produção de material também, a investigação também, eu continuo tendo essa relação muito próxima com os professores, que fazem um trabalho incrível, né? Porque é só você pensar que muitos professores, mais até no Brasil, que têm 40 alunos em sala de aula, que têm grupos de alunos, um tem TDAH, um tem dislexia, um tem autismo, tem isso, tem, né? Que é muito difícil. É um trabalho quase de malabarismo, né? Quase de malabarismo que se faz no circo, né? Tem que saltar de um lado para o outro, tem quase que ser ilusionista, né? Tem que andar de um lugar para o outro. E aqui em Portugal também acontece. A diferença é que a gente não tem 40 alunos por sala de aula, no máximo a gente tem 27, e então, e quando eles têm necessidades educativas especiais, o grupo a lei diz que o grupo deve ser reduzido, então é reduzido para 25 alunos, 22 alunos. Então, na verdade, isso ajuda de alguma forma. E tem uma legislação que apoia esses alunos. Então, isso é uma grande vantagem, não é? E eu continuo tendo essa relação com as escolas, não só no contexto da formação, que agora, felizmente, a gente voltou ao presencial, eu estou voltando às escolas fazendo formação presencial, como também no contexto de esclarecimento de dúvidas. Tem muitas escolas que nos contactam para retirar dúvidas sobre como aplicar determinadas medidas, que exercícios podem fazer, como ajudar essa criança em sala de aula. Isso é muito gratificante. Então, eu nunca deixei o contexto de sala de aula. Eu só não estou lá dando aula, mas... Rafael, como que é a aceitação da dislexia aí em Portugal? Na verdade, a gente fez um caminho, sabe, Ângela? Eu fico muito feliz
por ter contribuído, isso sem falsa modéstia, eu fico muito feliz por ter contribuído para o trilhar desse caminho. Claro que outros antes de mim o fizeram e têm os seus nomes reconhecidos e muito bem pelo caminho que fizeram, que trilharam também nesse nome. Eu não fui pioneiro, obviamente, houve outros que foram muito pioneiros há muito tempo atrás e ainda bem, o caminho veio se desbravando, né? Atualmente, a dislexia não é mais vista como preguiça, não é mais vista como vontade de não fazer, como, ok, ele sabe que é disléxico e inventa desculpa, ou isso é uma moda. Não, isso não existe tanto. Por exemplo, o que já não acontece em relação ao TDAH, que é uma doença mais recente do que a dislexia, entendeu? Então, ainda que ela seja descrita na literatura já há muito tempo, ela se fala mais agora. Então, no TDAH ainda existe muito essa coisa de isso é má educação, isso é ele que não tem regra, que não tem limite, que tudo bem, mas tem uma linha que separa uma coisa da outra, não é? Então, precisa perceber que uma coisa às vezes pode ser falta de regra, de limite, mas outras vezes é mesmo do TDAH que provoca exatamente isso. Em relação à dislexia, ela é muito aceita, no sentido até que a legislação está prevista para exatamente isso, e não só para a dislexia, como para os outros transtornos. Então, felizmente, hoje as escolas, os professores, veem isso de forma diferente. E sabe também, Angela, o que é que contribuiu, desculpa só te interromper, só para concluir aqui. Eu sei o que contribuiu. O que é que contribuiu? Os teus congressos que estavam Não, não cheios ia de falar isso, não. professores. Mas Isso eu seria vi. isso seria uma grande imodéstia dizer isso. Não, tem muita coisa que contribuiu. Não, isso, claro, foi uma pequena gota também que vai contribuindo para que os profissionais vão ouvindo sobre o tema. E quando a gente decidiu aqui a qual consoante, juntamente com o Spleu, trazer esse primeiro congresso para Lisboa, foi uma coragem gigante, porque, na verdade, no Brasil você enche congressos com 900 pessoas, né? Porque a dimensão do país é muito maior. Mas Aqui, só o nosso, Rafael. também. Mas aqui você tem uma dimensão diferente, o país é muito mais pequeno, as pessoas têm muita dificuldade de se deslocarem de norte para sul para vir fazer formação, de sul para norte, é muito difícil. Então, foi mesmo com a cara e com a coragem que a gente foi. Mas, voltando lá atrás, o que contribuiu também para isso foi que começou a surgir um grande número de alunos com esse transtorno de dislexia e a estarem inseridos, e bem, em contexto de sala de aula. E o profissional teve que olhar para esse aluno de forma diferente, no sentido de, bem, eu tenho um aluno aqui que tem um funcionamento diferente na aprendizagem. Então, eu tenho que me ajustar, senão ele vai estar vetado ao insucesso. E isso não pode ser uma moda. Isso está na minha frente, isso é real. Ele não consegue ler, ele não consegue compreender, ele mostra sofrimento. Então, os professores começaram a perceber, em contexto prático, que isso estava acontecendo. Não era mais alguém que estava contando para eles que tinha em sala de aula um aluno que não sabia ler, ou que tinha dificuldade em aprender a ler, ou que tinha um processo emocional disfuncional por causa disso. Então, começaram a sentir na pele, como eu costumo dizer, esse aluno em contexto de sala de aula. Isso contribuiu muito para a mudança de mentalidade, porque é assim na escola como é assim na vida. Quando nos toca a nós olhamos a coisa de forma diferente, né? Certo. Mas nas suas universidades, eles têm essa matéria sobre dislexia? Você que fez tantas universidades, tantos cursos. Ó, na verdade, a formação inicial ela já está um pouquinho diferente, felizmente, já se fala de neuroaprendizagem, mas é ainda muito deficitária, na verdade, essa formação inicial. O que acontece é que a formação inicial também tem que se preocupar em dar para o professor pedagogia, didática, ensinar tudo isso. E, às vezes, depois, essa questão da neuroaprendizagem falha um pouco. Então, é obrigação do profissional, quando termina o seu curso, a sua formação inicial, e procurar, ir em busca de entender. Né? Então, tem vários cursos, tem várias pós, tem várias especializações, vários mestrados, vários doutorados, em que você pode aprofundar esse tema. Né? E aí, aprofundando, é possível. Eu já dei aula no ensino superior, onde eu dava aula de neuroaprendizagem, ou de neurociência, que, na verdade, aí sim são explorados todos esses transtornos. Agora, que você tem uma cadeira, uma disciplina para falar sobre transtornos, não existe. É difícil, é complicado. Infelizmente, não é, Rafael? Infelizmente. É. Seria mais fácil, né, para todos, né, para os professores, para os seus alunos.
Os grandes beneficiados seriam os alunos e seriam os professores, na verdade, né? E, consequentemente, as famílias, que têm um sofrimento gigante com crianças em contexto familiar com esses transtornos, né? Que às vezes tem que se virar nos 30, como eu falo, para conseguir atender a demanda que esses transtornos exigem, né? Olha, conta um pouquinho da sua clínica. Então, na verdade, minha clínica fica em Lisboa, e ela tem uma equipe multidisciplinar que eu vi construindo ao longo dos anos, baseado em muita investigação, em tudo aquilo que eu fui conhecendo e aprendendo na área, também no Brasil. E eu fui montando essa equipe multidisciplinar com os profissionais que nós consideramos serem importantes chegarem ao diagnóstico multidisciplinar dos transtornos, não é só da dislexia, mas de outros transtornos. Então, na Sim. verdade, eu tenho desde o profissional que avalia processamento visual, processamento auditivo, o psicólogo, psicomotricista, a fono, que aqui a gente chama terapeuta da fala, tem a TO, tem a psicopedagoga. Então, tem vários profissionais. E temos depois os pediatras e neuropediatras que colaboram com a gente para bater o martelo quando é a questão do transtorno. Então, a gente tem todos os profissionais, eu acho que não esqueci nenhum, se eu esquecer algum, eles vão me matar, mas acho que não esqueci nenhum. Não. E tem todos os profissionais que fazem essa avaliação multidisciplinar. Nós temos um estágio também, aproveito que você perguntou, temos um estágio que é feito Maravilhoso. anualmente. A pandemia nos tirou isso, mas a gente faz um estágio multidisciplinar, onde os participantes eles ficam a entender como é que a gente faz a avaliação, eles participam nessas oficinas de avaliação e também nas oficinas de intervenção. Eles ficam a entender como é que a gente faz intervenção nos múltiplos transtornos que a gente pode ter aqui dentro da clínica. Esse ano é em março. Tá, todas as informações estão lá no site, www.qualconsoante.pt, podem ver. E é uma equipe multidisciplinar, que a gente faz avaliação, faz intervenção, a gente reúne, a gente se chateia, a gente discute, mas a gente chega na hora e a gente tem, tô brincando, né? A gente tem um diagnóstico para entregar para os pais e dar uma direção para essas famílias. Então, isso é o mais importante. Então, bem parecido ou igual a que a gente faz aqui na BD Seda. E, Rafael, qual é a aceitação da intervenção? Porque muitos, a gente faz o diagnóstico, né, faz a avaliação, dá o diagnóstico, mas não fazem a intervenção e se perdem por aí. Aí a escola liga desesperada. E agora? Claro, a escola, os pais, né? Tem muito isso. Na verdade, Ângela, nós somos procurados muito pela avaliação, mas mais ainda pela intervenção. Porque depois essa equipe multidisciplinar é que pega nesse relatório multidisciplinar e vai fazer aquilo que eu chamo de intervenção dirigida, né? Ou direcionada, que é o quê? Você direcionar o seu plano de intervenção aos resultados que você encontrou na avaliação. Então, a gente faz toda essa intervenção, seja no processamento visual, seja no processamento auditivo, seja no âmbito da linguagem, seja no âmbito da consciência fonológica, que está dentro da linguagem, seja dentro do âmbito neuropsicológico, porque temos neuropsicóloga aqui também. Então, tudo isso é feito numa intervenção que a gente chama, que a gente estimula o cérebro, a gente leva o cérebro à academia, né? A gente tenta estimular o cérebro em áreas que estão mais deficitárias para aquilo que a gente está trabalhando, para o TDAH, para a descalculia, para a dislexia, para o espectro autismo, para o síndrome de Down, tudo o que são essas características que a gente pode encontrar em contexto clínico. Aqui no Brasil, assim, os pais optam só por um profissional, né? Principalmente pela economia, né? Acho que aqui é muito difícil, porque o ideal é fazer a fono, a psicopedagoga, a neuropsicóloga, a psicóloga. Mas, infelizmente, e eu vejo a diferença quando eu trabalho com a fono de processamento auditivo ou com a psicopedagoga. Nossa, essa criança, esse adolescente, até mesmo adulto, tchum, vai Não, muito mais rápido. nós também temos isso, né? Ah, Também vocês também? Sim, claro, tem pais, inevitavelmente, que não conseguem, em determinada altura, fazer todas as terapias. Então, a gente também tem essa questão. Só que, e nós também vemos essa diferença. Quando nós temos uma criança que está fazendo fono, por exemplo, e treino cognitivo ao mesmo tempo, que tem um resultado incrível. Porque, por exemplo, imagine que eu tenho uma criança que tem um déficit cognitivo e que esse déficit cognitivo interfere na linguagem. Então, se eu tiver o neuropsicólogo trabalhando o déficit cognitivo e eu tiver a fono trabalhando linguagem, as duas áreas elas vão
engatilhar, tudo, né? Vai estimular tudo ao mesmo tempo. Então, o que eu falo para os pais sempre, quando eu devolvo, sou eu enquanto coordenador da equipe, que devolve o relatório para os pais. Quando eu devolvo o relatório para os pais, eu falo sempre isso. A gente pode fazer só uma, mas o resultado nesse processo vai provavelmente demorar mais tempo, porque a gente não está atuando nas outras áreas que são essenciais também. O ideal é que a intervenção também seja multidisciplinar. Rafael, vocês também têm crianças de risco? Vocês avaliam a partir de que idade? A partir dos 3 anos. A gente está fazendo a avaliação a partir dos 3 anos, com escalas de desenvolvimento, para a gente perceber dentro do desenvolvimento que aqui eles ainda não atingiram aos 3 anos, já deveriam ter atingido, e essas são crianças de facto de risco para outros transtornos que possam vir lá na frente a ser descobertos, né? Por exemplo, a gente tem muitas crianças de 4, 5 anos, até mais de 5, que não têm ainda trabalhadas os preditores para leitura e para escrita, e a gente avalia com a nossa bateria, que está validada também a população do Brasil, que é a BACLI, e a gente faz essa avaliação nos pré-requisitos ou nas pré-competências para leitura e para escrita, para o quê? Para a gente fazer uma intervenção precoce nesses pré-requisitos que não estão adquiridos, porque são as chamadas crianças de risco. O Rafael tem baterias maravilhosas e todas adaptadas para o Brasil. Isso é super importante, né, Rafael? Sim, sim. A gente procura fazer sempre essa adaptação. Inicialmente, quando elas surgiram, há muitos anos atrás, não, mas depois, felizmente, com também os contatos e a relação que eu fui estabelecendo com vocês aí no Brasil, surge sempre a possibilidade de existir alguma universidade, algum grupo que fique interessado em validar à população brasileira o instrumento, ou nós próprios, como foi o caso do protocolo de avaliação para a leitura e para a escrita, a PADL, que, na verdade, os profissionais aí do Brasil se disponibilizaram a aplicar no seu contexto escolar e a gente conseguiu fazer essa validação. Maravilhoso, Rafael. Você queria deixar alguma mensagem para nós, brasileiros? Quer dizer que eu amo vocês, que eu estou morrendo de saudades. A primeira coisa que eu quero dizer é que eu estou morrendo de saudades e que eu espero que isso passe logo para a gente poder se abraçar. Acho que a gente, na verdade, vai dar o maior abraço da nossa vida. A gente sempre se abraçou, né? Sim, mas esse abraço agora vai ser muito, muito sentido. Então, quero desejar a todos muita força, que eu sei que os tempos não estão fáceis daí desse lado do mundo. Aqui também não. Aí, né? Aí também não. É isso que eu ia dizer. Aqui também estão um pouquinho melhores, mas também são difíceis. Então, a gente precisa ter muita força, muita resiliência, e esse foi um dos grandes testes que a gente viveu nesse século, tá bom? Então, eu quero pedir a todos muita força, coragem, e vai dar tudo certo. Esquecemos de uma coisinha, do nosso congresso. Então, nosso congresso, a gente não tem uma data ainda, ela está surgindo muito em breve, o nosso congresso que vai acontecer em São Paulo, que era para ter acontecido lá em maio de 2020, né? E que não aconteceu por causa da pandemia. Então, era 2020 ou era 2019? Era 2020, não era? Era 2019. 2019. Mas não interessa. Aquele que esteve para acontecer, que não aconteceu. É que já passou tanto tempo que a gente esqueceu. Mas, na verdade, ele vai acontecer, e, em princípio, será no segundo semestre de 2022. E, se eu não me engano, que eu troquei uma mensagem essa semana com a Ângela e escrevi 2023, né? 2022, isso. Estamos assim, estamos quase pronto, né, para definir essa data. A data está tudo pronto, agora é só definir a data, né? E que é isso que está faltando. E em breve, vocês fiquem atentos aí desse lado, porque em breve a data vai sair. Quem já estava inscrito se mantém inscrito, perfeito. Quem não estava inscrito, por favor, favor se inscrever, porque vai perder um congresso maravilhoso. Um congresso que a gente optou esperar para fazer presencial. Que assim, presencial. Aquilo que você falou, o abraço é muito importante. Sim, assim, abraçar. Contato, né? Esse contato é importantíssimo. E a gente vai fazer isso exatamente, porque a gente sentiu esse congresso tem né, que é Dislexia, Cognição e Emoção, que é o segundo congresso em luso-brasileiro em transtornos de aprendizagem, dislexia, cognição e emoção. A gente não podia deixar essa parte da emoção ficar de lado. E se a gente fizesse online, não seria a mesma coisa. Meu querido Rafael, muito obrigada. Foi assim, uma honra ter você aí, mas eu quero você aqui. Não, eu estarei aí com certeza, se Deus quiser. E em breve,
também quando a gente voltar aos presenciais, em breve é você que estará aqui também no nosso Se congresso. Deus quiser, né? Se Tá Deus bom? quiser, Rafael. Então, um beijo para você, um para beijo todos, para o Pedro, para o André, para a tua mãe. E será entregue. logo nos veremos. Muito obrigada, Rafael. Beijo grande. Deus abençoe vocês. Beijo. Beijo Beijo, gigante. tchau. Tchau, tchau.